FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7:01. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2011. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado, encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima atinge os 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 90% e 50%. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, mesmo com inflação maior, governo planeja cortar juros. Folha de São Paulo, Polícia Federal acusa policiais de São Paulo de extorsão a traficantes. O estado de São Paulo, Brasil e Estados Unidos aceitam acordo do clima. Correio Brasiliense, IPTU e IPVA sobem até 7,39% em 2012. Valor econômico, sem acordo para salvar o euro. Estado de Minas, vingança e covardia. No mesmo dia, uma criança é morta pela tia e gêmeos são jogados de janela pela mãe. Jornal do Comércio, como sair da malha fina. 0 hora, a estiagem já reduz a safra em 6,3%. Brasil Econômico, preço de alimentos cai fora do país e sobe aqui dentro. O Popular, ônibus, polícia busca culpados por acidentes fatais. Diário da Manhã, Marconi une Goiás em defesa da CELG. 7:03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo participa logo mais às 8 horas da apresentação do balanço do programa de reestruturação da CELG, com o acordo entre CELG e Eletrobras e posse do novo presidente da empresa. Às 10 horas, ele participa da inauguração da ampliação da indústria de embalagens ao box em Anápolis. A fábrica está localizada no DAIA. 7:04. Ministério do Esporte vai liberar R$20 milhões para o Centro de Excelência Esportiva. O governador Marconi Perillo esteve em Brasília nesta quinta-feira em companhia do presidente da AGEL, Agência Goiana de Esporte e Lazer, José Roberto Ataíde Filho, da deputada estadual Isaura Lemos e do vereador Fábio Tokarski, para uma reunião com o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo. O assunto principal foi o Centro de Excelência Esportiva, obra que está parada há 6 anos em Goiânia. De acordo com o presidente da AGEL, o Ministério do Esporte deve liberar ainda esse mês R$20 milhões para a obra. A previsão, segundo ele, é de que o parque aquático e o laboratório estejam prontos até o final de 2012. Esses 20 milhões, ele será utilizado na conclusão do laboratório, que nós temos já 10 milhões em caixa, que esse processo licitatório vai ser deflagrado agora no dia 20. Com esses 20 milhões, são 30 milhões. Nós vamos inaugurar toda a parte do laboratório, equipamentos e a parte do parque aquático. O governador Marconi Perillo destacou a importância da parceria com o governo federal, lembrando que Goiânia desempenhará um importante papel tanto na Copa do Mundo como nas Olimpíadas. Preciso registrar que o ministro Aldo Rebelo nos recebeu de uma forma extraordinária. Abriu todas as portas do Ministério dos Esportes para nos ajudar, especialmente levando em consideração a importância de Goiânia como suporte para a Copa do Mundo de 14, a Brasília principalmente, e como suporte para as Olimpíadas. Pedimos também a liberação de recursos para obras no centro esportivo do setor Pedro do Vico. O ministro liberou imediatamente R$1.800.000. Solicitamos recursos para a segurança do estado de Serra Dourada. Além do Centro de Excelência, o governador levou ao Ministério um projeto de construção de pequenos centros de referências em 10 municípios do interior do estado. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio.
E o governador Marconi Perillo consegue, junto ao Ministério da Integração Nacional em Brasília, a liberação de 220 milhões de reais para 4 projetos de irrigação no estado. 220 milhões de reais. Esse foi o montante liberado pelo Ministério da Integração Nacional aos programas de irrigação do governador de Goiás, Marconi Perillo. O acordo foi firmado nesta quinta-feira durante reunião em Brasília, com a dispensa de contrapartida pelo estado. A verba, segundo o governador, servirá para concluir projetos em 4 regiões de Goiás: Luiz Alves, São Miguel do Araguaia, 3 Barras Cristalina, Flores de Goiás e Imburuçu, Campo Alegre. Nós viemos com toda a nossa equipe da Controladoria Geral, Segplan e principalmente a área de irrigação e o próprio secretário da Agricultura para tratar de projetos de irrigação que estão parados ou com problemas jurídicos ou técnicos. Projetos importantes. E nós conseguimos praticamente destravar todos. De acordo com o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação, Antônio Flávio Camilo de Lima, os recursos serão suficientes para conter a atual demanda por irrigação no estado e devem beneficiar a produção de arroz, melancia e cebola. Já temos o Vale do Araguaia, através do projeto Luiz Alves. Precisamos, com essas medidas, consolidar a segunda etapa desse projeto, dar condições aos produtores que já estão produzindo a tranquilidade para produzirem, mas principalmente naquela região, arroz, melancia, cultura da soja, enfim, várias culturas. Mas outros projetos que estão sendo desenvolvidos em Imburuçu e Campo Alegre abrem oportunidade para outras culturas de maior valor agregado, cebola, alho, batata. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra da Silva Coelho, afirmou que os projetos apresentados por Goiás foram beneficiados por se ajustarem às prioridades estabelecidas pela presidente Dilma Rousseff para o PAC 2. Os investimentos devem ultrapassar 220 milhões de reais em 4 projetos. Eu destacaria o projeto da barragem Extrema e da barragem Imburuçu, que são projetos que vão permitir a expansão da agricultura irrigada em Goiás. É importante destacar também o atendimento do pleito do governador Marconi Perillo no sentido do governo da União liberar a contrapartida do estado de Goiás para essas iniciativas, tendo em vista a prioridade que a presidenta Dilma vem conferindo à política nacional de irrigação. O acordo será formalizado no próximo dia 27, para quando está marcada nova reunião do governador Marconi Perillo com o ministro Fernando Bezerra. Desta vez, o encontro será em Goiânia. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h08. A Assembleia Legislativa conclui votação de pedido de empréstimo para a CELG. Sem polêmica e sem muita discussão, a Assembleia Legislativa aprovou em segunda votação no início da noite de ontem o pedido de autorização de empréstimo no valor de 3.527 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal. A soma a ser captada junto à Caixa permitirá ao Estado de Goiás amortizar dívidas do Executivo com a CELG, na ordem de 2,249 bilhões. O resto do montante, 1,371 bilhão, será destinado à empresa como aporte de capital. O destino do valor de 1,371 bilhão será o pagamento de dívidas setoriais e bancárias, além de quitar os valores devidos pelo não recolhimento do ICMS. Helder Valim, líder do governo, PSDB, avalia a aprovação da matéria sem polêmica. A CELG não tem outro caminho a não ser receber esse aporte financeiro da Caixa Econômica Federal através do governo federal. Eu não esperaria outra reação e outras ações de todos os deputados, senão trabalhar para o bem de Goiás. Nas comissões, outra matéria referente à CELG começou a ser discutida ontem, a que propõe perdão de juros e multas da dívida de ICMS da empresa para com o Estado. As oposições apresentaram uma emenda, como informa o líder do PMDB, deputado Daniel Vilela. Segundo o vice-governador, o secretário da Fazenda, é uma das exigências da Eletrobras a aprovação desse projeto. É uma anistia e até 98% das juros, multas e correções monetárias. Porém, no projeto estava escrito o seguinte, em um artigo e um inciso, que poderia ser pago em 3 parcelas em até 26 meses. Então nós estamos suprimindo esses 26 meses, estabelecendo as 3 parcelas num prazo máximo de 15 dias após o recebimento pelo Estado do recurso repassado pela Caixa Econômica. Ou seja, o Estado recebeu, ele tem até 15 dias para repassar aos municípios. E retiramos também o inciso 3º do artigo 6º, que estabelecia como o chefe do Poder Executivo regulamentar o número de parcelas de pagamento, já que ela está agora de forma clara dentro do projeto. Na tarde de ontem, o secretário de Educação, Tiago Peixoto, visitou a Assembleia Legislativa e se reuniu com deputados na sala da presidência. Ele acertou a visita à Assembleia Legislativa na segunda-feira próxima, quando detalha o projeto de reforma da educação, denominado de Pacto pela Educação, e também trata de outros assuntos.
E a proposta de criação da Secretaria Estadual de Cultura deverá ser apreciada nos próximos dias pela Assembleia Legislativa, segundo o líder do governo, Helder Valim. Com a criação da Secretaria de Cultura, a AGEPEL deixa de existir, acompanhando uma tendência nacional, inclusive seguindo a orientação do Ministério da Cultura, para que as políticas do setor sejam conduzidas por uma secretaria específica. Agora são 7h11. Habitação é tema de debate na Assembleia Legislativa. O debate aconteceu durante uma audiência pública promovida pela Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana. Essa comissão vem promovendo reuniões com prefeitos no sentido de orientá-los sobre como podem ter acesso aos programas governamentais. Isaura Lemos, do PCdoB, dá detalhes. Nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, um programa já no seu 2º ano de existência e que agora normatizou para os municípios abaixo de 50 mil habitantes. Então existe uma ansiedade muito grande desses municípios em acessar o programa e nós fizemos uma reunião com já 50 prefeitos para esclarecer a eles como atuar dentro do seu município. Existem 2 formas dele acessar o programa: através do contato com entidades financeiras como a Caixa, o município diretamente com documentação junto ao Ministério das Cidades, ou através do Estado, que a GEAB tem feito também essa intermediação, ou através de uma entidade que tem no seu estatuto a luta pela casa própria. Então são essas 3 formas do município acessar o programa e toda a documentação, toda a burocracia se torna urgente, já que a partir de maio nós já temos início de construção de milhares de casas no estado. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h13. O mundo em sua casa. Política Nacional. O PSDB protocolou ofício no Conselho Administrativo de Controle das Atividades Financeiras, órgão do Ministério da Fazenda, em que solicita informações sobre transações bancárias do ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Reportagens do jornal O Globo informaram sobre serviços de consultoria que Pimentel prestou a empresas, uma delas contratada pela Prefeitura de Belo Horizonte. O ministro nega irregularidades e diz que os serviços foram prestados entre 2009 e 2010, quando já não era prefeito da capital mineira nem ministro do governo federal. Nesse período, o ministro faturou R$2 milhões. E ontem, um ex-sócio do ministro Pimentel pediu demissão da prefeitura de Belo Horizonte. Otílio Prado era assessor especial no município. Ele disse que deixou o cargo para preservar o ministro. E o ministro das Cidades nega desvio de dinheiro em projeto de transporte da Copa. O ministro das Cidades, Mário Negromonte, esteve no Senado nesta quinta-feira para prestar esclarecimentos sobre supostas irregularidades no processo de mudança do modal de transporte de Cuiabá, uma das sedes da Copa de 2014. Negromonte disse que a pasta abriu uma sindicância para apurar se os servidores agiram ilegalmente no processo. Não tem irregularidades, apenas houve divergência em parecer. E a diretora substituiu o parecer, ela tem poder discricionário para fazer isso. Se tiver algum erro no trâmite, nós já mandamos instalar uma sindicância, mandamos para o CGU. Se tiver erro, vai pagar, nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém. A troca de um parecer técnico favorável ao BRT, sigla para corredor exclusivo de ônibus, por outro, defendendo o veículo leve sobre trilhos, encareceu o projeto em R$700 milhões. Segundo Negromonte, o custo adicional será de responsabilidade do governo do Mato Grosso. 700 milhões a mais. Não foi feito licitação, não foi feito projeto, vai ser feita licitação. Os 700 milhões a mais, quem vai arcar é o governo do estado, para dar um transporte de qualidade a seu estado, e a sociedade deseja isso. O governo federal não vai arcar com nenhum recurso. Quem vai bancar é o governo do estado, que vai buscar recurso no banco. Né? E ele disse que um dos motivos de buscar alterado BRT e VLT é que tem 1.300 intervenções, ou seja, 1.300 desapropriações que ia encarecer muito. Negromonte negou ainda as acusações de que teria oferecido um mensalinho de R$30 mil para atrair políticos do grupo rival do PP. O valor seria pago em troca de apoio à permanência de Negromonte no cargo. Ele atribuiu as denúncias ao fogo amigo de colegas da sigla. Com informações de Brasília, Apolos Neto. 7h16.
O procurador da República em Mato Grosso do Sul, Ramiro Rockenbach, entrou na Justiça Federal com uma ação civil pública para a construção de um presídio federal exclusivo para os condenados por crime de corrupção. A obra custaria 12 milhões de reais e seria custeada pelo Fundo Penitenciário Nacional. De acordo com o procurador, o estabelecimento penal seria construído em Mato Grosso do Sul e contaria com aulas de ética e moral para os detentos, além de um laboratório para estudar as mentes corruptas. O projeto inclui ainda um museu com galeria de fotos dos condenados por corrupção no país e mensagens para conscientizar e orientar a população a não praticar o crime. O Senado aprovou ontem, em primeiro turno, a proposta que prorroga a desvinculação de receitas da União até 2015. O mecanismo permite ao governo gastar como quiser 20% das receitas orçamentárias. Em 2012, o percentual vai corresponder a 62 bilhões de reais. A votação em segundo turno está prevista para o dia 20. Após presidir pela primeira vez ontem uma audiência pública na Comissão de Educação e Cultura da Câmara, o deputado federal Francisco Everardo, o Tiririca, disse estar se sentindo o astro. Tiririca comandou uma reunião proposta por ele mesmo para discutir a cobrança de tarifas e a concessão de alvarás de funcionamento para circos. 7h17. O mundo em sua casa. O Fórum Goiano de Combate à Corrupção convida a sociedade para participar no dia 10 de dezembro da Feira contra a Corrupção, que será realizada de 8 ao meio-dia na Praça Universitária, em Goiânia. Haverá um espaço infantil para conscientização das crianças e a população receberá informações de como fiscalizar e realizar denúncias aos órgãos públicos que combatem a corrupção em Goiás. O local também será ponto de partida para a Marcha contra a Corrupção, que será realizada a partir das 10 horas. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. Mais 2 pessoas foram atropeladas ontem por ônibus do transporte coletivo em Goiânia. Uma mulher de 72 anos foi atingida na Avenida Goiás Norte, em frente à rodoviária de Goiânia, no setor norte ferroviário. Segundo a polícia militar, ela atravessava a rua fora da faixa de pedestres quando aconteceu o acidente. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hugo. Segundo o hospital, ela está internada na emergência. E uma adolescente de 14 anos também foi atingida por um ônibus no Jardim Cerrado 2. Segundo o SAMU, ela não ficou ferida. A menina foi atendida no local e liberada. Policiais civis prenderam ontem um rapaz de 23 anos suspeito de homicídio e ocultação de cadáver. Suposto traficante, o jovem confessou ter matado um homem de 30 anos e jogado o corpo em um matagal às margens da GO 462. A rodovia liga Goiânia à Nova Veneza. De acordo com agentes da Delegacia Estadual de Homicídios, o crime aconteceu na casa do suspeito no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia. Segundo a polícia, o assassinato ocorreu entre os dias 29 e 30 de novembro. 7h19. Bandido é baleado ao abordar capitão da Polícia Militar que estava em caixa eletrônico do Banco Itaú. Conhecido no mundo do crime como Nilcinho da Lobó, Nilson Martins dos Santos Silva, de 33 anos, recebeu 4 tiros na barriga logo após render e assaltar um capitão da Polícia Militar que fazia pagamentos no caixa eletrônico de uma agência do Itaú, no cruzamento da Rua 90 com a 136, no setor sul, em Goiânia. Apesar do militar ter conseguido escapar ileso da reação, a recomendação, segundo o sargento do 1º Batalhão, Marcos Cassimiro, é para que o cidadão não revide quando for abordado por um criminoso. O capitão da Polícia Militar, como qualquer outra pessoa comum, veio fazer alguns pagamentos no banco e foi rendido por um meliante. Nilson da Vila Lobó já tem passagem por um 57. No momento que ele rendeu o capitão, brigou mesmo a sacar R$1.000 e tomou seus documentos. Aí tomou a aliança do mesmo. Foi o momento que o capitão reagiu ao assalto. O capitão reagiu porque ele tem um preparo para isso. Ele tem preparo, tem o conhecimento, tem as técnicas, né? O cidadão de bem jamais reage. O cidadão de bem, quando for rendido pelo bandido, executa todos os pedidos dele, né? Só esta semana, a Polícia Militar já registrou a ocorrência de 3 assaltos a pessoas que sacaram dinheiro em bancos da capital. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Tribunal Regional Federal suspende liminar que assegurava à população carente de Aparecida de Goiânia assistência jurídica da Defensoria Pública da União.
A liminar havia sido obtida pelo Ministério Público Federal e garantia à população de Aparecida, que não pode pagar advogado, a defesa gratuita nos processos em trâmite na Justiça Federal. De acordo com o Procurador da República, Ailton Benedito de Souza, com a decisão, a Defensoria Pública da União vai continuar atuando apenas no âmbito da capital do Estado. A União, por intermédio da Advocacia Geral da União, ajuizou um agravo de instrumento ao Tribunal Regional Federal, e o Tribunal Regional Federal suspendeu aquela decisão que a Justiça Federal houve por bem decidir antecipadamente há cerca de 2 meses atrás. Consequentemente, aquela população da cidade de Aparecida de Goiânia, que seria atendida pela Defensoria Pública da União no âmbito da Justiça Federal naquela cidade, passa a não obter acesso a esse serviço. De acordo com o procurador, a ação pública continua tramitando até uma decisão final. A própria decisão que concedeu antecipação de tutela ao Ministério Público Federal, ela já era de forma parcial e ainda em caráter liminar. A ação civil pública ainda tramita aqui da Justiça Federal da Capital e culminará com julgamento, seja deferindo o pedido do Ministério Público, seja indeferindo. Ailton Benedito afirma que apenas a ampliação do atendimento iria garantir assistência para toda a população que não pode pagar advogado. O ideal é que realmente a Defensoria Pública da União tenha estruturas, próprias. Hoje essas pessoas, elas não têm assistência jurídica da Defensoria Pública da União, fora do âmbito da Justiça Federal, que na Justiça Federal a Defensoria Pública da União está atuando normalmente, mas se depender de assistência jurídica na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral, nas instâncias administrativas da União, especialmente no interior do Estado, nesses lugares não há nenhum tipo de atuação da Defensoria Pública da União. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Polícia Rodoviária Federal leiloa mais de 100 veículos. Polícia Rodoviária Federal vai promover no próximo dia 14 um leilão de 105 veículos. O evento será realizado a partir das 9 horas na Associação dos Policiais Rodoviários Federais. O coordenador do leilão, Paulo Afonso, apontou os bens que serão leiloados nessa edição. São 105 veículos, dentro desses veículos tem 10 motocicletas, além de automóveis, caminhonetas e furgões. Tem Blazer, L200, F1000. Paulo Afonso também explicou que os possíveis compradores poderão visitar os veículos que serão leiloados nos dias 12 e 13 de dezembro. Esses bens estão aqui, expostos aqui na primeira delegacia aqui do Jardim Guanabara, Rua do Desvio, Chácara Nossa Senhora da Piedade, lote 2526, Jardim Guanabara 2. Próximo à fábrica de móveis JL e do centro de distribuição Bretas. Para participar do leilão, os interessados devem ter em mãos uma série de documentos. Esse leilão, ele será pelo maior lance. Qualquer pessoa pode participar, desde que seja maior de idade ou emancipada. Não é necessário cadastramento prévio. Poderá comparecer ao local do leilão munido dos documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. Acusado de assaltar policiais militares em Aparecida de Goiânia, preso no Rio de Janeiro, é transferido para Goiás. Apontado como um dos maiores ladrões de caminhonetes de Goiás, André Dyer, de 22 anos, que foi preso no Rio de Janeiro em abril, chegou à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos Automotores na manhã de ontem e ainda hoje será transferido para a Casa de Prisão Provisória. Em 23 de março, ele ficou conhecido nacionalmente depois de render e tomar as armas de 4 policiais militares que estavam de serviço no setor Santa Rita, em Aparecida de Goiânia. E agora que foi transferido para a capital, responderá por este e outros crimes, relata o delegado adjunto da Delegacia de Veículos, Gleidson Carvalho. Por roubo, ele tem vários inquéritos em andamento que apura roubo de veículos ocorridos aqui na capital, tanto ele quanto a quadrilha dele. É uma pessoa perigosa? É um assaltante, né? Todos os crimes dele ele praticava mediante ameaça, com arma de fogo, então a gente entende que é um elemento perigoso. A especialidade dele é? Roubo de veículos, principalmente veículo de luxo, caminhonete, Hilux, Fit Strada, Honda Civic, Corolla, carro de alto padrão. Em relação à situação dele no Rio de Janeiro, como que está? Lá ele foi preso por porte ilegal de arma, já foi condenado a 2 anos e 8 meses, e assim que terminou o processo, a Justiça liberou para que a Polícia Civil trouxesse aqui para Goiás. Apesar de confirmar alguns roubos e a rendição dos militares, André Dyer nega ser o maior ladrão de caminhonetes de Goiás. Lógico, não. Engraçado que eu não respondo nenhum roubo de carro, né?
interessante isso, né? Complicado, né? Dias após o assalto praticado contra os PMs em Aparecida de Goiânia, 4 comparsas de André, que também teriam participado da abordagem, acabaram presos. Ocasião em que as 4 pistolas roubadas dos militares foram recuperadas. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. E o plantão nas rodovias. Libório Santos, bom dia. Bom dia. Nas últimas 24 horas tivemos 29 acidentes em todas as rodovias goianas, com 22 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma colisão frontal, aconteceu ontem às 2 da tarde, BR-050, quilômetro 150, entre Cristalina e Campo Alegre. Um Palio Weekend, placa ASU 8171 de Francisco Morato, São Paulo. O motorista Mário Reis, vítima fatal. O segundo veículo envolvido, um caminhão Volks, placa DBC 3626 de Rio Claro, São Paulo. O motorista saiu ileso. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Agora são 7h27. Governador Marconi Perillo empossa novos gerentes selecionados pela meritocracia. Os aprovados na segunda etapa do processo seletivo por capacitação e mérito para os cargos de gerência em todos os órgãos da administração pública estadual participaram da solenidade em que o governador Marconi Perillo assinou o decreto de posse na manhã desta quinta-feira no Centro de Cultura e Convenções em Goiânia. Em seu pronunciamento, o governador destacou a importância do conhecimento para a melhoria dos serviços públicos e a modernização do Estado. O Estado de Goiás aposta todas as suas fichas nos novos gerentes que foram escolhidos pelo critério do conhecimento, do preparo intelectual e do mérito. Esperamos que eles possam nos ajudar muito na construção de um Estado cada vez melhor, de um Estado grande, forte e justo para todos. O índice de renovação foi de 55% das vagas ofertadas, com 45% dos gerentes mantidos nos cargos após terem sido aprovados no mesmo processo de seleção. O secretário de Gestão e Planejamento, Giuseppe Vecchi, afirma que o conceito da meritocracia deve ser copiado por outros estados e anunciou um novo programa de capacitação dos servidores. Não há que se contestar o processo meritocrático, a definição pelo conhecimento, pela qualificação, pela profissionalização que levaram as pessoas hoje a estar tomando posse. Agora nós vamos lançar, no início de janeiro, um grande programa de capacitação e formação do servidor público, concurso no exterior, com pós-graduação, um conjunto de programas. É um somatório de ações governamentais que corroboram para que a gente possa cada vez mais lutar para prestar um serviço melhor à população. A jornalista Suzete Amâncio, aprovada no concurso, trabalha na gerência da TV Brasil Central há 10 anos. Diz que a meritocracia reafirma a capacidade do profissional. Para mim foi muito bom participar de uma concorrência e mostrar que eu posso continuar na gerência mesmo através de um concurso. Os novos gerentes assumem efetivamente em janeiro de 2012. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h29. Eixão recebe novos ônibus e completa a renovação da frota. O próximo desafio, segundo a Metrobus, é a implantação do veículo leve sobre trilhos. Com a chegada dos 2 novos ônibus, a frota do Eixo Anhanguera fica totalmente renovada. Agora são 90 veículos, sendo 60 articulados e 30 biarticulados, rodando pelo corredor que transporta cerca de 240 mil passageiros todos os dias. De acordo com o presidente da Metrobus, Carlos Maranhão, a substituição da frota representa mais conforto para os usuários. Nós temos aí uma capacidade maior e isso implica o quê? Um conforto maior dos passageiros. Porque você tem uma diminuição da superlotação. Nós continuamos transportando 240 mil passageiros, mas com uma capacidade maior, evidentemente, as pessoas vão menos apertadas, sem superlotação. Segundo, esses ônibus, por serem novos, renovados, substituindo ônibus que já estavam com mais de 13 anos, que viviam quebrando, obrigando o passageiro a descer, esperar um outro, não vai mais acontecer isso. Os 2 grandes problemas do eixo, em termos do ônibus, são resolvidos. Os novos veículos são os maiores ônibus urbanos do mundo. O investimento total é de 80
57 milhões de reais. O presidente da Metrobus diz que agora o próximo passo é garantir a implantação do veículo leve sob trilhos no eixo Anhanguera. O próximo desafio agora é a implantação do veículo leve sob trilho, que será feito, e enquanto isso a Metrobus vai operar nas laterais do eixo para manter esses passageiros sendo transportados, 240 mil, enquanto é implantado o VLT no eixo, que deve demorar cerca de 2 anos e meio. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h31. O governo do estado inaugura a estação de tratamento de esgoto em Niquelândia. O governador Marconi Perillo inaugurou nesta quinta-feira a estação de tratamento de esgoto de Niquelândia, município localizado a cerca de 300 quilômetros de Goiânia, na região norte do estado. Os investimentos totais são da ordem de 21 milhões de reais, com recursos da Saneago e ajuda financeira da Caixa Econômica Federal. Construída às margens da GO 237, a estação de tratamento vai reduzir a degradação ambiental do córrego Bacalhau, principal afluente da cidade, que recebia esgoto sem tratamento. Marconi Perillo falou sobre a importância da obra. Essa obra será muito importante para a saúde, porque ela vai tratar os efluentes, vai coletar e tratar o esgoto de quase todas as casas da cidade. Segundo, vai ser importante para o meio ambiente, porque ela não vai mais permitir que os dejetos, os efluentes, o esgoto seja jogado nos nossos mananciais, córregos e rios. E ela vai ser importante também para a qualidade de vida do povo. Investir em saneamento básico é fundamental para o futuro. Eu faço isso como dever cívico, como cidadão preocupado com as gerações atuais e as gerações do futuro. As obras em Niquelândia incluíram ainda a construção de mais de 16 mil metros cúbicos de rede coletora de esgoto e de 3 barragens de tratamento. O governador assinou também ordem de serviço do programa Luz para Todos, que vai beneficiar 635 famílias do campo com a construção de 478 quilômetros de rede de energia elétrica. O programa Luz para Todos, executado em parceria com o governo federal, foi retomado em Goiás em abril deste ano e já beneficiou 2.517 famílias. Prefeitos e vereadores da região de Niquelândia, secretários estaduais e populares prestigiaram a visita de Marconi Perillo a Niquelândia. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. Agora, ao vivo de Pirinópolis, a repórter Juliana Martins com informações do Festival Canto da Primavera. Bom dia. Bom dia, Gil. Para fazer um balanço de como foram esses 2 últimos dias de oficina e para falar sobre as atrações de hoje, do final de semana, eu converso agora com Paulo Munhoz, que é gerente de difusão artística da GEPEL e gestor do 12º Canto da Primavera. Bom dia, Paulo. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes da RBC. Bom dia ao Gil Bonfim, Karine Pinheiro. Estamos aqui diretamente de Pirinópolis, conversando e fazendo um balanço do que foi esses dias e o que ainda nos resta para esses próximos dias. E como é que foi, então, esses primeiros dias de oficina, Paulo? As oficinas, nós temos tido, assim, bastante procura nas oficinas de produção musical, de música eletrônica e de videoclipes. O público que tem procurado bastante esse tipo de oficina são adolescentes jovens que têm interesse em fazer videoclipes e etc. Mesmo porque hoje nós sabemos que qualquer criança, qualquer jovem tem a possibilidade de ter um celular em mãos e fazer um videoclipe por si só. E tem como saber quantas pessoas mais ou menos participaram das oficinas? Nós tínhamos uma previsão de 30 pessoas por oficina. A média que nós obtivemos foi de 15 a 20 pessoas por oficina. Um número bastante alto devido às edições dos anos passados e também por ser uma oficina o público-alvo dessas oficinas tem sido realmente a população de Pirinópolis. 90% das pessoas que se inscreveram são de Pirinópolis. Isso mostra o engajamento da GEPEL e da produção em englobar a sociedade pirinopolina no evento do Canto da Primavera.
Vamos aproveitar então agora para destacar os workshops de hoje, que hoje chega aqui o Sérgio Dias, que é integrante do Mutantes, e também para falar da programação de hoje à noite, que hoje começam realmente as grandes bandas, né? Vamos aproveitar para destacar essa programação então, Paulo. O Canto da Primavera, ela vem com proposta de diversidade musical, atingindo todos os diferentes estilos musicais, né? Então, no primeiro dia nós tivemos a apresentação do Fernando Perillo, mas Bororó foi um grande sucesso. Depois tivemos o show do Terrorista da Palavra. Já na quarta-feira, uma das oficinas que se destacou bastante foi a de produção musical, com o Charles Gavan, que é o ex-integrante do Titãs. Ele fez uma explanação do que foi a vida dele, do como eles chegaram a estar na produção musical, né? E nesse mesmo dia tivemos também uma palestra de produção de videoclipes com Clever Cardoso, um renomado produtor, já premiado várias vezes pela MTV. E também tivemos atrações internacionais, Cal Barat, na quarta-feira, que é ex-Libertines do Reino Unido, né? O pessoal que gosta, é fã do Libertines sabe que... E isso movimentou bastante a cidade. Já uma das propostas novas do Canto da Primavera é a Fábrica do Som, em parceria com Unconvention Brasil Goiás, que é uma parceria, um projeto que está sendo rodado em todo o mundo, através do Unconvention de Manchester, na Inglaterra, que consta em você dar todo o suporte e estrutura para a pessoa poder fazer uma gravação de uma demo de uma música sua, com produtores profissionais, com toda a ajuda que um profissional realmente teria. E isso também está chamando bastante atenção, é um projeto não só aqui, que está rodando o mundo inteiro, e a GEPEL viu esse projeto, se interessou e entrou em contato com a Convention, e fizemos essa parceria para estar aqui no canto. Por último, só explanando, hoje temos algumas oficinas e workshops interessantes, que é o Sérgio Dias, dos Mutantes, sobre produção musical, o Camilo Rocha também, com produção de música eletrônica, também bastante procurado, e Ricardo Spencer, que é de São Paulo, um produtor de videoclipes também, bastante renomado, que foi também bastante renovado. E hoje começam os grandes shows, né? Hoje teremos os Demônios da Garoa, no Campo das Cavalhadas, e amanhã teremos uma apresentação internacional com Violentango, da Argentina, e logo após os Mutantes, né? Então a gente tem uma expectativa muito boa para esses últimos 3 dias. E por último, no domingo, vamos ter o fechamento do evento com Roberto Correia, Orquestra de Câmara Goiáses. Logo depois teremos os shows com Grace Carvalho, Lafayette Tremendões e, por último, a atração, acho que mais esperada por todos, né, que é o Ney Mato Grosso. Tá certo, então eu conversei aqui com o Paulo Munhoz, gerente de difusão artística da GEPEL e gestor do 12º Canto da Primavera, e só destacando que todas as atrações, as oficinas e os shows têm entrada gratuita. Juliana Martins para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. IPASGO recebe 18 novos auditores. Os profissionais de várias especialidades, como médicos, psicólogos e fonoaudiólogos, foram aprovados no concurso realizado em 2010. Eles vão atuar na conferência e autorização de procedimentos dos usuários do Instituto. De acordo com o diretor de assistência do IPASGO, Múcio Bonifácio, eles vão somar aos outros 102 auditores. Ainda há cerca de 10 profissionais para serem chamados. Ele afirma que o número é insuficiente. O Estado já estuda a possibilidade de realização de novo certame. O IPASGO possuía, para se ter uma ideia, no ano de 2010 até 31 de dezembro, com os profissionais que tinham sido empossados no concurso e mais outros 180 que aqui estavam, possuía mais de 200 profissionais nessa área.
e o crescimento, o volume de serviço aumentou muito e, portanto, o IPASGO provavelmente terá que, no próximo ano, ter a realização de um novo concurso para atender essa efetiva demanda. Os 18 convocados esta semana devem comparecer à Gerência de Gestão de Pessoas na sede do IPASGO para iniciar o processo de contratação. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40. Polícia prende editor de imagens com material pornográfico com adolescentes. Policiais da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente prendem homem com material pornográfico de adolescentes. O acusado, Luciano Amorim, de 33 anos, morador do setor Bueno, seria editor de imagens. A titular da DPCA, Ana Elisa, conta como se deu o caso e como a polícia chegou ao suspeito do crime. Trata-se de um homem de 33 anos, solteiro. Ele conheceu a adolescente pela internet, através de um perfil falso, que ele se apresentava como outra pessoa. Conquistou a confiança dessa adolescente, ele dizia que tinha 20 anos, tinha uma outra aparência física. Essa adolescente foi se sentindo à vontade com ele pela internet, e ele sugeriu então que ela se despisse, que ela ficasse nua, e assim ela o fez. Ficou nua diante da webcam, computador, por alguns minutos, com seios à mostra, sem imaginar que ele estava arquivando aquelas imagens. Ela então convenceu ele que eles se encontrassem e então procurou a delegacia, informando o que estava acontecendo, que tinha marcado esse encontro, e nós acompanhamos a adolescente, a família dela toda ciente da situação. Fomos andando sem que ele percebesse, perseguimos os dois, até o momento em que eles chegaram à casa dele, em frente à casa dele. Naquele momento nós abordamos. A delegada da DPCA diz ainda a quais penas o acusado está sujeito. Além do crime de constrangimento ilegal, também um crime muito mais grave, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 241b, que é aquele que diz que é punido com pena de 1 a 4 anos de reclusão toda pessoa que tem em seus arquivos de computador, que tem em sua posse, em arquivos de papel, enfim, qualquer material pornográfico, de conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente. Então ele foi autuado por esses dois crimes. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. Morre ex-jogador do Vila Nova. As notícias do esporte a seguir com José Calazans. O mundo em sua casa. O combate à dengue depende das suas ações. Eliminar o mosquito é a principal delas. Enche os pratinhos de vasos de plantas ou lave semanalmente com água, sabão e escova. Informe-se ou denuncie pelo Disque Dengue 0800 642 8383. Dengue mata. Elimine o mosquito, evite a doença. Combata todos os dias, o ano todo. Secretaria de Estado da Saúde e Governo de Goiás. A força do coração do Brasil. Programação de qualidade e alcance em todo o Brasil é aqui na Rádio Brasil Central. Anuncie conosco. Ligue 3201-7686. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. De Porto Alegre vem informação de que a direção do Internacional está tentando a contratação do lateral direito Douglas, de 21 anos, do Goiás. O vice de futebol do time colorado, Luiz Anápio, estuda a possibilidade de, em primeiro momento, tentar a contratação em definitivo, mas não descarta a ida por empréstimo do atleta para Porto Alegre. 7h44. Outro jogador de 2011 deixa o Atlético. Depois de não conseguir renovar o contrato do atacante Anselmo, a diretoria do Atlético não conseguiu também a permanência do zagueiro Leonardo. O jogador, que pertence ao Shakhtar Donetsk, não ficará para a temporada de 2012, já que o clube ucraniano pediu a sua devolução. Com isso, Adson Batista já corre atrás de outro zagueiro e atacante, para que o Atlético tenha um forte elenco na temporada de 2012. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. A Universidade do Chile não se incomodou com a altitude de Quito e venceu a LDU por 1-0 na primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana, quebrando assim uma sequência de 13 partidas do time equatoriano sem derrota em casa por esse torneio. Com o resultado,
A equipe chilena poderá empatar na próxima semana em Santiago, que vai se sagrar campeã de uma competição continental pela primeira vez em sua história. Na decisão, o critério de gols marcados fora de casa não serve como desempate. Portanto, uma vitória simples da LDU na semana que vem leva a partida para a prorrogação. Vitória por mais de um gol de diferença dá o título para os equatorianos. 7h46. Primeiro reforço do Vila Nova para a próxima temporada é um lateral. A diretoria do Vila Nova anunciou ontem de manhã a primeira contratação do time visando a temporada 2012. Trata-se do lateral esquerdo Assis, 25 anos, estava disputando a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro pelo Mirassol, time do interior de São Paulo. Nesta temporada 2011, Assis já tinha defendido o time do Goiânia na 2ª divisão do Campeonato Goiano. O Vila, que na próxima semana deve anunciar pelo menos mais 4 reforços, mais 4 jogadores visando o início da temporada 2012. Vale ressaltar que os jogadores do Vila Nova se reapresentam no próximo dia 27 e o técnico Roberto Cavalo começa a pré-temporada do Vila e a preparação do time visando o início do Goianão. Primeiro jogo do Vila Nova no dia 22 de janeiro, fora de casa, jogando contra o craque de Catalão. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Vila Nova, que vive atualmente uma de suas piores crises administrativas, perdeu nesta quinta-feira dos maiores ídolos de sua história. Depois de ficar internado por vários dias lutando contra um câncer no sistema digestivo no Hospital Geral de Goiânia, o ex-zagueiro Altamiro, de 66 anos, que se destacou nos anos 60 e 70 ao lado do seu companheiro de zaga Nelson, faleceu no início da noite de ontem. Nascido Altamiro do Nascimento em Araguari, no Triângulo Mineiro, Cigano, como era chamado pelos amigos, foi contratado pelo Vila junto ao Ipiranga de Anápolis, seu primeiro time do futebol goiano. Após um breve velório em sua residência na Vila Redenção, em Goiânia, o corpo do ex-zagueiro foi trasladado para Minas Gerais, onde será sepultado na tarde de hoje. Oposição se reúne para oficializar o candidato que vai disputar a presidência executiva do Goiás. A diretoria do Goiás segue praticamente parada neste fim de ano. Anunciou até o momento apenas uma contratação visando a temporada 2012, o goleiro Edson, e olha que a diretoria esperava anunciar até o próximo dia 27 pelo menos mais 10 contratações para o início da pré-temporada esmeraldina. Tudo pode acontecer, ainda faltam pelo menos mais 2 semanas, mas por enquanto apenas o goleiro Edson mesmo como reforço. No próximo dia 20 tem eleição no Goiás. Por enquanto, os candidatos da situação no poder do Goiás não lançaram seu candidato oficialmente. Já a oposição, tudo indica que Flávio Ramos será mesmo o candidato para a disputa da presidência executiva. Na próxima segunda-feira, os conselheiros e associados de oposição vão se reunir para definir de vez a situação do candidato Flávio Ramos e oficializar a candidatura dele. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. A seleção brasileira feminina de futebol saiu atrás no marcador, mas virou e fez 5-1 na Itália nesta quinta-feira no estádio do Pacaembu pela primeira rodada do torneio internacional Cidade de São Paulo. O jogo marcou a volta do técnico Jorge Barcelos ao comando da equipe. Ele entrou no lugar de Cleiton Lima. Com a seleção brasileira, Barcelos foi vice-campeão da Copa 2007 na Alemanha e vice nos Jogos 2008 em Pequim. Na próxima rodada do torneio disputado em São Paulo no domingo, o Brasil pega o Chile e a Itália vai jogar contra a Dinamarca. Nesta primeira fase, todas as equipes se enfrentam e as 2 primeiras colocadas vão para a final. Às 7h49 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Mais de 17 mil contribuintes goianos que caíram na malha fina do imposto de renda ainda não regularizaram a situação junto à Receita Federal.
Em Goiás, 712 mil contribuintes fizeram a declaração do imposto de renda e normalmente a Receita Federal retém 5% deste total em malha fina devido a divergências nos dados, como omissão de rendimentos, despesas médicas e dependentes. O supervisor do Programa de Imposto de Renda, Jorge Martins, orienta que a regularização poderá ser feita pelo site da Receita. 17.169 contribuintes ainda estão na malha fina e a multa é pesada para os esquecidinhos. O contribuinte que verificar o motivo de estar na malha e fizer a autorregularização, se ele tiver diferença de imposto a pagar, ele vai pagar as diferenças de imposto com juros da taxa Selic e multa de mora de 20%. Se ele esperar ser intimado ou notificado pela Receita Federal, essa multa passa de 20% para 75%. Agora, caso ele cometa alguma infração com fraude, como por exemplo, apresentar um recibo falso, além da multa ser agravada, nesse caso ela passa de 75% para 150%, ele ainda tem uma representação fiscal contra ele no Ministério Público Federal. No Brasil, 569.671 declarações do imposto de renda caíram na malha fina da Receita Federal. Jane Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Comitê de Política Monetária do Banco Central espera por estabilidade nos preços da gasolina em 2012. Para controlar a inflação, o governo federal tenta estabilizar os preços, como é o caso da gasolina e do gás de cozinha. E de acordo com a estimativa do Comitê de Política Monetária do Banco Central, outros produtos considerados bens de serviço podem se manter estabilizados, como explica o vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Goiás, Allen Rodrigues. Tanto é porque a política econômica, as políticas estão direcionadas exatamente para conter isso, principalmente a inflação. Então o governo está focado nisso, em controlar a inflação e também o controle sobre o preço dos bens e serviços. A medida para conter a inflação é quase geral. Segundo o vice-presidente da Corecon Goiás, alguns serviços podem sofrer aumento já no início do ano que vem. Alguns reajustes, exatamente telefonia fixa e eletricidade que é a expectativa de aumento consideráveis também para 2012. O consumidor em geral não tem como escapar. A dica, então, é manter enxuto o orçamento familiar. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Apesar da queda da produção nacional de grãos, Goiás se destaca na colheita de milho. Em todo o país, a redução deve chegar a 2,4%, o que representa pouco mais de 4 milhões de toneladas em comparação com a última safra. O resultado é do terceiro levantamento realizado pela Conab. Apesar da queda nacional, o assessor técnico da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, Leonardo Machado, informa que o estado deve manter a produção estável. Nessa último levantamento agora de dezembro, é praticamente estável a produção de grãos no estado de Goiás. A expectativa na safra 2011, 2012, a produção seja de 16,17 milhões de toneladas. É uma projeção que ele já vem considerando algumas perdas em relação a alguma seca que está ocorrendo em algumas regiões do estado, principalmente nas lavouras de soja. Na avaliação de Leonardo Machado, as condições climáticas devem impedir o aumento da safra. A expectativa era de aumento, porém devido a algumas condições climáticas que vem causando algumas perdas em algumas regiões, principalmente na soja, a produção não vai ser maior como era do ano passado. A soja, um exemplo rápido, a área é praticamente a mesma, de acordo com a Conab, 2,6 milhões de hectares, porém a produtividade no ano passado, média, era de 3,1 toneladas por hectare, esse ano é só 3. Isso vai ocasionar uma redução de 5% na produção em relação à safra passada. O assessor técnico afirma que Goiás representa 10% da produção nacional. Nós somos o quarto maior produtor de milho segunda safra, e isso é importante devido à continuidade do abastecimento de grãos no decorrer do ano. Então, o estado de Goiás é de grande importância na produção de grãos dentro de um contexto nacional. Leonardo destaca que a safra de milho em Goiás deve crescer. Milho primeira safra e, consequentemente, a nossa produção também deve acompanhar esse crescimento. Apesar dessa questão da produtividade ser menor do que foi o ano passado, principalmente devido às condições climáticas, que hoje não têm sido favoráveis para a produção aqui no estado. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h54. Goiânia cedia maior evento digital do Centro-Oeste. Goiânia recebe o Digital Arena Pocket, um dos maiores eventos do marketing digital do Centro-Oeste. A produtora executiva do evento, que aconteceu nesta quinta-feira no Teatro SESI, Priscila Encerra, destaca o objetivo do Digital Arena. O objetivo do evento é fomentar o marketing digital e fomentar o empreendedorismo. Na verdade, a nossa ideia era fomentar empreendedorismo e marketing digital no Brasil. Trazendo para Goiânia foi porque aqui a gente teve o cenário perfeito, que eram empresas interessadas
interessadas em trazer o evento para cá, público para isso, e a gente teve muito apoio, e Goiânia foi recorde de público. É um mercado muito fértil, porém pouco explorado aqui. Então a gente sente que é possível fomentar o mercado, a gente tem que sair dos grandes centros, a gente tem que sair de São Paulo e Rio, tudo acontece lá, não tem porquê, a gente tem pessoas capazes nas outras capitais, e aqui a gente teve tudo que a gente precisava para fazer o evento acontecer. Então eu acho que a importância disso é realmente profissionalizar as pessoas, ver que a importância da presença online. Priscila fala ainda da importância do evento para o mercado da área. Além de fomentar, eu acho que serve para educar mesmo, sabe? Para educar o mercado, além de desmitificar o que muitas pessoas acham que é a presença online, para mostrar os caminhos. É uma coisa muito nova, né? O marketing digital é uma coisa muito recente. É difícil você ver faculdade, né, disso. Então as pessoas estão muito em busca de conhecimento. O Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Pequenos produtores participam de uma feira de economia solidária na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Goiânia. A economia solidária é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e atua no incremento da produção nas comunidades locais, gerando emprego e renda. O superintendente interino do trabalho em Goiás, Valdivino Vieira da Silva, confirma a existência de 737 grupos organizados. São pessoas de diferentes regiões do estado que vêm nessa pequena feira expor os seus trabalhos orientados pelas equipes da economia solidária. Ontem e hoje acontece uma mostra da economia solidária na sede da Superintendência do Trabalho, na Avenida 85, em Goiânia. A Creuza Mogneri veio de Nazário para comercializar geleia, pimenta, doces, crochês e emborrachados. A criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária mexeu com o destino de Creuza. Ajuda a gente a produzir. Depois que a gente conheceu a economia solidária, mudou tudo pra gente. Na hora de vender, na comercialização, eles levam a gente para fazer feira. Muito importante para a gente, que a gente não tinha como fazer, né? E agora eles levam a gente para fazer feira, eles trouxeram a gente para cá, para a superintendência. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. A presidente Dilma Rousseff autorizou a contratação de 1.500 homens para a Polícia Rodoviária Federal e 1.300 para a Polícia Federal. Esses novos servidores serão lotados nas fronteiras. O anúncio foi feito durante a assinatura do pacto com 11 estados para fortalecer a proteção das fronteiras brasileiras. O governo pretende investir 37 milhões de reais para reforçar o policiamento dessas regiões. E a Infraero promete que até março do ano que vem, os principais aeroportos brasileiros terão acesso ilimitado e gratuito à internet. Desde julho, os passageiros de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília têm direito a apenas 15 minutos de conexão. Trata-se de um plano piloto que agora será aprimorado. A conexão só será liberada na área de embarque na cidade de origem. Em até 20 dias, a Infraero vai escolher as empresas responsáveis pelo serviço. A Justiça Federal decretou a prisão de fazendeiro por trabalho escravo no Pará. Denunciado em 2009 por exploração de trabalhadores em situação análoga à escravidão, o fazendeiro Avelino de Dear foi condenado a 7 anos e 10 meses de prisão. O capataz da fazenda de Avelino, José Henrique Vanzeto, também foi condenado. Ele recebeu pena de 5 anos e 7 meses de prisão. Os dois réus terão o direito de cumprir a pena em regime semiaberto. Ainda cabe recurso da decisão. 7h58, Noticiário Internacional. Dirigentes da União Europeia chegaram ontem a um acordo sobre o endurecimento da disciplina fiscal da zona do euro durante reunião em Bruxelas, na Bélgica. Apesar do acerto, ainda existem divisões entre França e Alemanha e o restante da zona do euro sobre a forma jurídica do acordo. Hoje, as negociações continuam na tentativa de achar soluções para a crise na zona do euro, incluindo possíveis alterações nos tratados que constituem a União Europeia. 2 pessoas morreram ontem num tiroteio na Universidade Virginia Tech, no estado americano da Virgínia. Uma das vítimas era policial. A troca de tiros ocorreu durante uma inspeção rotineira de trânsito no campus. O atirador fugiu. Em abril de 2007, um estudante da instituição matou 32 pessoas antes de cometer suicídio. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, defendeu ontem a prorrogação do Protocolo de Quioto. Ela participa da 17ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Durban, na África do Sul. A ministra também defendeu a criação de um novo regime de emissões de gases de efeito estufa, com obrigações de redução para todos os países a partir de 2020.
Na conferência está sendo negociado um instrumento que complemente o protocolo de Quioto, cujo primeiro período de compromisso vence no ano que vem. As enchentes provocadas pelas fortes chuvas já obrigaram pelo menos 3.500 famílias a deixarem suas casas na periferia de Bogotá, capital da Colômbia. Muitos moradores se recusaram a sair com medo de que suas residências sofressem saques. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição: Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio: Luzeni Gomes. Chefes de reportagens: Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio: Thaís Oliveira. Central técnica: Otair José. Gerência do Sistema de Rádio: Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão: Abadia Lima. Presidente da AGECOM: José Luiz Bittencourt. A produção é do Sistema de Jornalismo das Rádios Brasil Central AM e RBC 90,1. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, bom fim de semana a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.